Francisco e a sua cruzada contra a tradição, entre a difamação e a censura. Artigo de Jaime Gurpegui, publicado na Info Vaticana, a 6 de fevereiro de 2025. Se há algo que obceca o Papa Francisco, é o tradicionalismo. Não o falso tradicionalismo daqueles que romantizam um passado que não existe, mas o verdadeiro catolicismo, aquele que ainda enche igrejas, constrói famílias e se agarra aos ensinamentos eternos. Esse é o seu inimigo, e combate-o com todas as armas ao seu dispor. O desprezo, a caricatura, a censura e agora também a difamação psicológica. Na sua mais recente biografia, Francisco demonstra mais uma vez que não só rejeita a tradição, como a odeia. Não porque a compreenda e discorde dela, mas porque não a compreende e teme-a. Para ele, a liturgia tridentina não é uma forma legítima de fé, mas sim uma ideologia perigosa, que deve ser combatida com toda a severidade. Celebrar a missa em latim, segundo a sua lógica, não é um direito dos fiéis, mas um capricho que requer a permissão explícita da Cúria Romana. Porque claro que a liturgia tradicional pode tornar-se ideologia, mas a pastoralidade líquida que ele propaga, em que a doutrina se molda aos sentimentos e a verdade é relativizada em nome da misericórdia, essa não é ideologia, é abertura. Mas Francisco vai mais longe. O seu ataque à tradição não é apenas teológico, é também pessoal. No seu afã de descredibilizar o mundo tradicionalista, chega ao ponto de afirmar que a preferência pela liturgia pré-conciliar é sintoma de distúrbios psíquicos, desvios afetivos e problemas comportamentais. Nem Lutero ousou ir tão longe. Para ele, quem prefere a missa tridentina não procura o sagrado, mas sim um clericalismo camuflado, um espetáculo vazio, um refúgio sectário. A caricatura é tão exagerada que chega a ser ridícula. É grotesco, mas previsível. Desde o início do seu pontificado, que Francisco propaga a imagem do tradicionalista como um fariseu, obcecado por regras, incapaz de amor e compaixão. Agora vai um passo além. Se és apegado à tradição, podes estar doente. Mas se abençoas uniões homossexuais ou desconstruís a moral sexual católica, isso não é ideologia nem problema psicológico, é acompanhamento pastoral. E como se não bastasse o ataque, junta ainda uma falácia indignante. Como é que alguém se indigna com a bênção de homossexuais ou divorciados, mas não se indigna com a exploração laboral ou a poluição ambiental? Pois é, o Papa resolveu meter a ecologia na equação, como se os fiéis que defendem a moral tradicional fossem automaticamente a favor da exploração dos pobres e da destruição da natureza. É a velha tática. Se não concordas com o meu relativismo, então és um hipócrita insensível à justiça social. Como se não fosse possível defender a moral sexual e, ao mesmo tempo, lutar contra a exploração laboral. O mais irônico em tudo isto é que Francisco acusa a tradição de ser um refúgio para doentes mentais, quando o seu pontificado tem sido uma autoestrada para padres corruptos, abusadores e pessoas com verdadeiros problemas comportamentais. É o Papa que encobriu Zanchetta até não ser mais possível esconder o escândalo, o mesmo que tem promovido uma cultura de purga ideológica na Igreja, ao mesmo tempo que prega a inclusão e o diálogo. Mas o que mais o incomoda
e que explica o seu ódio visceral pela tradição é o facto de a liturgia tridentina continuar a atrair jovens. E isso ele não pode tolerar. Não pode aceitar que, perante o descalabro da Igreja progressista, haja uma geração que procura algo de sólido, de permanente, mais do que as homilias aguadas, as missas banais e a dissolução doutrinal que ele promove. Não se conforma com o facto de haver católicos que querem ser verdadeiramente católicos. Francisco deixou claro que não quer reconciliação com a tradição. Ele quer destruí-la, quer descredibilizá-la, quer apagá-la. Mas a história é paciente. A Igreja sobreviveu a papas hostis antes dele e sobreviverá também a ele. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes se infiltrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. E do vosso próprio meio surgirão homens a propagar erros perniciosos para arrastarem os discípulos atrás de si. Ad 20, 29 e 30. Este foi o Sino da Vendéia. Deixe o seu like e partilhe o vídeo. Até breve, caros guerreiros de Cristo. Que Deus vos abençoe.